E o Papo Fuderoso de hoje, tudo sobre o mercado de redes de alimentação com Wings Company, Grupo Rão e House Forneria. A galera que está mandando muito bem no mercado. Vem com a gente, Rio Quality TV. Yes, sir, meu time! Mais um Papo Fuderoso começando e vocês estão vendo, ó, que a mesa tá repleta de gente, ó, de peso. Eita porra! Com todo respeito, galera, vocês estão magrinhos. Vocês estão magrinhos, mas ó... Literalmente. Isso é gordofobia. Eita porra! Não, que isso. Amo isso. Galera, Papo Fuderoso, seu perfão de conteúdo, ó, aquela informação misturada com a gente que sabe fazer, trazendo para você mais velocidade para você desenvolver o teu negócio. Estou aqui hoje acompanhado de Humberto da Wings Company, empresa parceira da Rio Quality. Você está precisando aí de uma empresa para formatação e expansão? Então fica aqui nesse programa porque o Humberto vai trazer tudo que a Wings faz para o mercado de alimentação. Humbertão, se apresenta para quem está assistindo a gente aí. O PH já falou, né? Sou CEO da Wings Company, empresa que formata franquia, expande franquia e, obviamente, não só a franquia, mas é como o papo aqui vai ser falando um pouco sobre esses dois mestres aqui em franchising e marcas, inclusive, que a gente formatou, mas para falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Sobre mercado de rede, sobre isso. A gente vai falar muito sobre franquia, mas a gente fala como um todo. Exato. A gente fala como expansão de negócios. Também aqui no nosso canto direito, Tiagão, da House Forneria. Galera, você tá pensando em comer uma pizza boa? Olha, esses caras aqui são o meu top 1 no meu iFood. Sabe meu celular lá, tu vai ver. Nossa, também. Meu irmão, naquele dia que a gente quer fazer a miserinha, Tiagão tá sempre ali Ontem de noite, fortalecendo. inclusive, a gente voltando, saindo desse mercado, fui no mercado, aí passa a moto da House. Já vem aquele pensamento, né? Lembra na hora do cheiro. Tiagão, bem-vindo ao Papo Fuderoso. Obrigado. Espero que você possa aí contribuir com quem está assistindo a gente. E nesse mesmo momento que a House de processo de expansão, processo de formatação recentemente acontecendo, tenho certeza que tem muito conteúdo para trazer para a gente. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Thiago, sou pai da Maria Antônia de 2 anos, marido da Vitória. Musa inspiradora, não é? Ela é a capa da House, ela é, né, o que a gente busca tá fazendo por ela, mas ela adora a pizza também, então é muito fácil gravar conteúdo com ela. Né? E eu sou casado com a Vitória, que é minha esposa, e sócia da House também junto comigo, que está desde o início com a gente, que desenvolveu tudo né, pra gente chegar onde a gente chegou. E pra gente é uma honra estar participando aqui com vocês, né, contribuindo no podcast, e vão aprender bastante aí. Casal empreendedor, então. Exato. Legal. E aqui meu parceiro velho de guerra, ó, Matias, dono, fundador da Bob Beef e agora dentro uma das marcas do Grupo Rão, como BM do Grupo Rão. Já estou te apresentando porque eu gosto de falar esse nome aqui, BM, Brand Manager do Grupo Rão, trazendo toda essa jornada de uma marca que você construiu. Depois ela foi incorporada para um outro grupo muito grande. Bem-vindo ao Papo Fuderoso, você que é um cara que tem profundo conhecimento, não tem medo de falar dos perrengues que também tem por trás disso tudo. Bem-vindo, Matias, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Só para acompanhar aqui, meu nome é Matias, tenho 2 filhos, pai do Arthur e do Davi. Fez aniversário recentemente? Fez aniversário recentemente, o Arthur de 10, acompanhei na rede social. Davi de 6, tá acompanhando. Porra, dei mole, pegar. Acabei falando quantos filhos eu tenho, minha mulher que tá ali fora. Falei, antes de você fizer pra eles falaram primeiro. Pode falar depois, Vocês são malandros, né? Matias termina, você falando pode de complementar. esposa, tudo pra dar aquela honra, chegar em casa. Tem que dar uma moral, falar de você e tal, E tô aí hoje, Brand Manager do Grupo Rão, do conglomerado Burger, né? Entendido como Hambúrguer, Home Chicken, Ogre Steak e o Bob Beef, recém-adquirida, managed pelo grupo, né? A Bob Beef, uma marca do meu irmão ali, gerida do meu lado ali já desde 2015, né? Lá de trás a gente começou muito pequeno e ali de pequeno ainda a gente conheceu, fez uma parceria grande ali com a Rio Quality. Desde lá temos muita história juntos, né? Tem. Bastante coisa. E quando a gente veio para dentro do Grupo Rão, a Rio Quality já estava ali como parceiro e a gente vem aí estreitando e só aumentando mais ainda a parceria. Show de bola, galera. O conteúdo principal do nosso papo de hoje é o mercado de rede. E
Uma das coisas que já me chama a atenção e é uma das expectativas da Rio Quality, eu queria ouvir a opinião de vocês, é que quando a gente olha para mercados mais maduros como Europa e Estados Unidos, a gente vê um mercado com uma composição de 75% dele composto por redes de alimentação e 25% por operadores independentes, que a gente chama aqui. Aqui no Brasil é o contrário, né? 75% independente e 25% redes de alimentação. O nosso entendimento desse mercado é que nós iremos mudar um pouco a composição dessa pirâmide. Cada vez mais as redes de alimentação serão um percentual maior. Não digo que a maioria como é nos Estados Unidos, até pelo perfil da nossa culinária, da nossa gastronomia, né? O Brasil ainda é muito conhecido de você sair da sua casa para ir num lugar onde está vendendo a comida caseira. Então, pô, eu acabei de sair da minha casa, eu vou num outro lugar comer a comida que eu podia estar comendo na minha casa. Eu podia estar fazendo, mas só para não ter o trabalho de fazer, né? Do paladar caseiro, né? Humberto, você que tem uma empresa que 100% dela é baseada em franchise e eu não sei qual é o percentual de redes de alimentação dentro do portfólio de clientes da Wings, se você puder, pode até falar. Você concorda com essa visão? Você acha que essa pirâmide também ela vai ser mexida um pouco tempo e quanto tempo? Total. Então, na verdade, a gente está aqui, vamos falar aqui das marcas, né? Quando você falou, vamos gravar, falar sobre redes e tal, foi legal que você convidou, a gente nem combinou nada, e você falou da House, é uma marca recém-formatada com a gente, né? E depois quando a gente for falar ali sobre, como é que você falou? Que a gente vai fome. Contar ali alguns casos, né? Contar uma história bizarrinha. A história com eles aqui foi fantástica, até pelo fato de ser uma marca maravilhosa em produto. E aí você falou que faltava só profissionalizar ali a expansão, né? Estruturar para expandir. E foi o que a gente fez. A gente sentou, conversou. A tua marca é muito boa, eu quero você aqui dentro. Eu falei, cara, mas a gente está com algumas situações agora de investimento e tudo mais e tal. Traz um investidor para abrir a primeira loja que a gente faz. Eu falei, não te prometo nada, vamos ver. Mas a marca é boa, o produto bom. Na semana seguinte, né? Foi, exatamente. Já começamos lá o primeiro franqueado e tal. Mesma coisa, quando você falou do Rão, aí eu fiquei super feliz, não só pelo Guilherme, né, que é um grande amigo, mas por toda a equipe, por todos os que estão juntos, né? O Matias, inclusive. A gente se conheceu na época do Bob Beef, né? Foi. Não foi nem no Rão ainda. Não foi no Rão. Na verdade, a gente já tinha tido uma reunião ali, né? Mas a marca ainda não tinha força e não estava estruturado, e a gente acabou optando em não dar esse passo naquele momento, porque a gente não sentia que estava estruturado para poder... Mas isso responde o que o PH falou. As marcas, o problema todo, PH, as marcas elas têm medo ou acredito que ainda não estejam prontas. Mas se elas passarem, né, o próprio Thiago, será que está no momento, não está e tal? Hoje ele vê que estava, só faltava dar aquela organizada, né, para poder realmente organizar a expansão, organizar todos os processos internos para crescer. Que então, diferente um pouquinho do mercado americano e o mercado europeu, o Brasil ainda está nisso, né? Aquela coisa muito, ainda as pessoas, né? Produtos muito, empresas muito familiares, que acreditam que ainda não tem. Aí quando você olha, fala, eu não tenho cadeia de suprimento, eu não tenho onde sistema, eu não tenho onde contratar, processo, a pessoa fica com medo. Aí não dá o passo de expansão. Né? Na verdade eu vou até um pouco além disso, né? Humberto, quando a gente teve a parceria em primeiro momento, eu digo até que a gente optou o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil foi doloroso. A gente teve uma formatação com uma empresa de fora do Rio, inclusive, e aí isso acabou a gente tendo uma insegurança de pisar no acelerador da expansão. Né? A gente estava em um momento ali propício a isso acontecer, a marca estava com boa visibilidade, a gente tinha feito o rebrand, e leads começaram, né, a surgir, ações de imprensa, saiu algumas matérias, e a gente optou numa empresa menor, em que posterior a gente ficou inseguro, porque não tinha muito tato, né? Uma empresa fora daqui e tal, aí você começa a se perguntar, cara, acho que isso foi meio copia-cola. Não sabe se o material tá bem feito. Não sabe e tal, e aí no final você optou por algo, de repente, por uma insegurança e tal. Sim. Óbvio que a gente sabe a estrutura que o Humberto ali oferecendo naquele primeiro momento, que tinham profissionais envolvidos de cada área, né? Um trabalho, um time todo por trás. Todos os departamentos mão na massa mesmo, né? E aí, como é algo novo, né? E no momento são escolhas, a escolha acabou sendo um investimento um pouco mais baixo, e aí, em um certo momento, deu insegurança de já pisar no acelerador. Né? E eu achei interessante trazer essa visão. Mas tudo tem seu tempo, assim, claro, né? Não vou dizer que a gente ganha tudo, mas, nos últimos anos, né? Aqui, pelo menos nos últimos 12 anos no mercado do Rio,
grande parte, você perguntou percentual, É. grande parte das marcas que viraram franquia, principalmente do setor de food e alimentação, saiu do escritório, mas grande parte mesmo. Assim, pizzaria, grandes marcas, né? Você pega Suburbano, você pega House, algumas outras. Hambúrguer, né? Você pega aí o TT Burger, Burguês, né? Em questão com Deco, né? Em posicionamento, o TT Burger trabalha de uma forma primorosa. Como você pegar um burguês, de um dia para o outro fez bem feito, se organizou, ficou sem medo de expandir, acelerou e tá aí a quantidade. Hoje é o maior cliente em termos de consideração de faturamento dentro da Rio 4. Para você ver. E ele é a maior hamburgueria delivery do país, né? Se você for ver assim, né? Direto com parceria com o iFood. Então, isso que você está fazendo aqui, PH, e eu fiquei lisonjeado mesmo de ser convidado, mas não só podcast, convidado para a gente fazer uma parceria. Claro. Porque a empresa de vocês é uma empresa familiar e uma empresa muito grande, muito estruturada, e saber que a gente podia estar fazendo essa união para trazer isso. Grandes empresas com, sei lá, 50, 100, 200 unidades, como é o Grupo Rão, ou pegar empresas que têm 1 ou 2 unidades e a gente transformar numa rede. Isso foi muito legal. Então, isso funciona bem. Você vê que a equipe que veio junto, a equipe comercial quis vir junto comigo para estar aqui próximo, para entender essa parceria. A galera que está assistindo a gente, tem uns bastidores aqui, que tem a galera que assiste, tem quase uma plateia aqui. E isso que o Humberto falou, para a gente que está começando, né, ter essa parceria da Rio Quality para a gente foi muito importante, porque isso traz não uma segurança, né, porque a gente não tem como ter segurança 100% de garantia em nada, mas a gente traz uma segurança de, cara, pô, eu tô com uma parceria aqui de uma empresa que vai me dar um suporte, não só para mim, mas para os meus franqueados também, sabe? Não só, né, nessa questão também de fornecimento dos insumos e tudo, fica muito mais fácil, né? E assim, eu acho que, respondendo um pouquinho da sua pergunta, eu vejo que a questão do brasileiro é muito dessa cultura de que o olho do dono que engorda o gado. Sim. Então, assim, o cara quando ele abre um negócio, não sei como é que foi pro Matias, né, e tudo, hoje, graças a Deus, hoje eu não preciso ficar na operação da minha loja, né, que eu ainda tenho uma loja própria, direto. Eu tenho uma pessoa de confiança e tudo, acompanho tudo. Só que as pessoas têm muito isso, de o olho do dono que engorda o gado. Então, acho que isso que acaba, às vezes, travando o crescimento da pessoa em rede, né? Porque ele pensa, pô, mas como é que eu vou abrir para uma rede? Vou pegar a pessoa de fora, como é que eu vou acompanhar? O franqueado vai me roubar, vai vender mais, vai falar para mim que vai vender menos, para pagar menos royalties. Então, assim, tem tudo isso, sabe? Acho que é um pouco isso da cultura. E é o contrário, né, Thiago? E é exatamente o contrário, porque... Como a gente aprendeu muito com a Wings, né? O franchising mesmo, tudo ele é voltado para proteger o franqueador. Legal. Então, se a pessoa realmente se aprofundar no assunto, contratar uma empresa de consultoria como a Wings para poder ajudar ele vai ver que, cara, ele vai ter muito mais segurança para expandir como franquia do que ficar nesse, não, só vou expandir, não vou expandir não, vou ficar com uma loja aqui porque eu consigo controlar. Legal. É isso, porque aí a família está ali próximo. E aí, assim, pegando, né? Só o gosto do Thiago. Quando você formata, ou para virar franquia, ou virar rede própria, no caso, que a gente faz as duas coisas, a grande parte das marcas acabam virando franquia, porque vem um crescimento mais acelerado, né? Você conta com capital externo, o trabalho, né, do franqueado lá na ponta. Então, a gente formata, ou para crescer com loja própria, ou franquia, mas 90% ou 99% vai para franquia. Pro terceiro, né? Com certeza. Isso traz pra gente essa visão exatamente de... O mercado ele vai demandar cada vez mais o serviço de alimentação fora do lar, né? 50% do gasto das famílias americanas com alimentação já acontece fora da casa delas. E isso vai exigir com que essas pessoas optem por empresas estruturadas e aí por isso que o mercado de redes ele tende a crescer aqui. Porque como você precisa comer cada vez mais fora, você vai escolher lugares de confiança, onde você sabe que vai comer uma coisa boa, onde... Exato. Então, assim, isso vai empurrar o nosso mercado. Então, a gente entende, pelo menos com os nossos dados que temos hoje, que pelo menos nos próximos 2, 3 anos, esse número pode chegar a 35%, 39% do mercado composto por rede. Sim. O que aí tem uma boa oportunidade, tanto para a Rio 4, como vocês falaram. Hoje a gente é muito engajado para as redes que querem centralizar a operação, entregar essa etapa de abastecimento do supply de uma forma facilitada. Então é a customização do mix de produto, a reserva do estoque para não faltar, a entrega disso pontualmente, até mesmo para aquele franqueado ou empresário que não tem a experiência, ele não precisa ter esse know-how está facilitado. Gente, o que o PH está falando aqui, não te interrompendo, mas fazer propaganda é bem família, mas tem que falar. É isso, cara. Ainda mais que não for propaganda, aí tu pode criar Mas, cara, quando você me mandou aquela imagem, o folder, né? Mostrando aquela mandala de soluções, eu desconheço, não tem nenhuma empresa
abastecedora, né, de supply ou de food, para atender o food, do jeito que está Um ali. serviço completo, é. Completo, não é só a questão do preço. Tu vê, a gente sexta-feira foi lá no Valhalla, que é do Anderson, nosso cliente. Abraço pro Anderson. Próxima grande rede aí que o Wings está botando no mercado. Vai ser realmente Valhalla. Já está indo aí primeira loja na Tijuca e tudo mais. O que o Anderson falou? Ele falou, pô, quero realmente me aproximar do PH, isso na sexta-feira que a gente foi lá na hamburgueria. Ele falou, por quê? Porque tem todas as soluções que eu preciso. Todas as soluções conjuntas. Isso acho que é importante você até mostrar depois. A gente sobe na tela o folder. Para ver o que é ali. E a gente fez questão de colocar a logomarca da Wings ali, porque a gente tem 2 folders, um que fala com o mercado de operações independentes e um que fala com o mercado de rede. Porque você oferece uma série de serviços que a gente nunca vai oferecer. Isso. E a gente precisa comunicar com o mercado que ele tem um suporte, que se ele quiser investir crescer, naquilo ali, ele vai economizar uma boa parte do tempo dele, de erros e de dinheiro. Porque às vezes a gente acha que aquilo ali é uma despesa, né? Mas na verdade é um investimento de aprendizado, uma série de coisas. E o que você falou também é muito bom, porque, por exemplo, você pega, aqui no nosso caso hoje com pizza, é um pouco diferente da hamburgueria, né? Que tem uma quantidade de insumos um pouco maior, né, para o mix de produtos. Então, se você conseguir centralizar ao máximo, por exemplo, com a Rio Quality, isso facilita muito para um franqueado que às vezes não tem experiência nenhuma de food, de franquia, de pizzaria. Tem que pedir para 10, 15 fornecedores, cada um com tempo de entrega diferente. Pô, esse aqui só recebe pedido segunda-feira, o outro só recebe quarta. Cara, com a Rio Quality não, tu pode segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, entendeu? E fica muito mais prático, sabe? E o franqueador não tá com esse problema com ele, né? Exato. O distribuidor, o fornecedor assume esse problema e toca isso com cada franqueado. Não só isso traz também o aspecto do que você falou do tempo para operação, né? Hoje eu digo que não existe uma bala de prata para você ter sucesso no negócio, é um conjunto de fatores. Exato. E esse conjunto de fatores você tem que focar de fato onde você tem mais objetividade de resultado. Então às vezes você tá cara pegando o carro, saindo pro Ceasa, saindo pra Cadec. Cara, eu não sair pra lá. E aí, tipo, pô, esse cara, aquilo que ele tá economizando, ele podia ganhar muito mais em outra ponta, parando pra analisar o próprio negócio com algumas tomadas de decisões. Você acredita realmente nisso, cara? Porque esse é o meu discurso, né? Eu vivo de falar isso. É lógico. Mas aí, muitas vezes que eu tô sentado na mesa com alguém, eu falo, pô, cara, só, talvez não vai ser essa diferença aqui de R$1, R$2 e tudo mais na tua operação que vai fazer o teu negócio mudar. Eu tenho a crença, e aí sendo muito transparente mesmo, que o dinheiro tá na venda, não na compra. Claro que você não pode comprar, pô, vou ali, vou fazer minhas compras no mercado mais caro da cidade. Comprando Zona Sul aqui de São Porrada. Exatamente, porque é do lado da minha casa. Mas tem soluções que entregam para você que vai te permitir tu trabalhar no teu marketing, tu trabalhar numa padronização do processo, tu fazer parceria com marcas, uma série de coisas. É o que eu acredito, né? Mas quando vem de empresas grandes como de vocês, estruturadas, que investiram numa empresa como a da Wings para poder dar todo esse corpo, pode, para quem está assistindo a gente, pode parecer até que a gente combinou, mas não, é verdade. Me dá essa sensação de, pô, estamos acreditando na coisa certa, que realmente que os caras estão vencendo no mercado. Isso, falar que assim, né? Você vê toda a marca que entra, a gente mostra os parceiros. Né, que a gente tem parceiros para soluções, né, um sistema, equipamento. Falando em food, tem tudo, porque realmente o food para a gente é maior. Você perguntou, eu acabei não falando, mas hoje em torno de 60% dos nossos clientes são food. O restante é serviço para caramba, tudo mais, tem vários outros. Serviço tem bastante. Muito, né? Mas assim, mais produto em si e tudo mais, mas assim, o food é o mais forte. Por quê? Porque aqui no Brasil, você olhar lá da década de 50, 60, quando a gente começa a contar um pouco a história de franquia, 1800 e pouco, né, a Singer foi a primeira franquia, se você for ver o modelo, né, quando a indústria, assim, sabe aquela máquina de costura? Né, porque vocês são mais novos, realmente. Sei, pô. Mas se lembrar, a Singer começou e ela precisava distribuir para os Estados Unidos todos, um país continental. Difícil, começou a colocar representantes, né, e começou a fazer aquele lado mais de licenciamento de marca do que franquia. Mas chegou um momento que começou a se aproximar no que a gente tem franquia hoje. Aí depois veio sendo copiado por Ford, GM, várias empresas ali no início do século passado, década de 20, 30, e aí na década de 50 e 60 a gente sabe os grandes cases, McDonald's, Burger King, esses caras revolucionaram. Grandes que acalmam. Aí óbvio que comida começou a ser esse tipo de atendimento, que foi aí década de 80, Bob's aqui no Brasil, começou esse trabalho forte. Aí a ABF, a Associação Brasileira de Franquia, né, eu tenho que falar da ABF um pouquinho que eu faço parte, né, sou diretor da BF, então assim, quando você fala em organização, muda tudo. Então quando você fala pequena marca, tem 1 ou 2 lojas,
pensa se estruturar, que é o modelo que você está fazendo hoje, que é o modelo de rede, para atendimento específico, você botando gente qualificada lá do teu grupo, eu acho que você botou o William, né? Sim. Para fazer, então, o William lá tocando, profissionalizando cada vez mais, se especializando cada vez mais a atender isso, porque ele não vai atender só a grande rede com 50, 100, 200 lojas, vai atender que vai ter uma, duas... Exato. E ajudar ele a chegar lá. Chegar lá, né? Então essa é a ideia. Mesma coisa a BF. A BF, quando veio, a BF lá na década de 80, principalmente, mas 90, começou muito forte, e eu peguei pelo menos os últimos 12 anos, a evolução que teve no mercado foi por isso. Profissionalização, organização. Então quando você tem a coisa organizada e bem estruturada, como é o atendimento hoje, que eu fiquei encantado ali realmente com aquela tua mandala, eu falei, não vou vender preço mais. Vou vender solução. Então eu tenho estoque lá guardado, eu tenho uma série de soluções que a Requality hoje está vindo na frente do mercado, né? Essa é a ideia. E entrando um pouco mais na parte técnica de modelo de rede. Trago aqui uma polêmica. É possível ganhar dinheiro, dono de restaurante, ganhar dinheiro realmente com uma loja? Ou pro cara ganhar dinheiro ele tem que ser rede? Não, é possível ganhar dinheiro com uma loja. Ele tem que ganhar dinheiro para expandir, senão como é que ele vai multiplicar um negócio que dá... Ele tem que multiplicar o que dá lucro, senão... Então, emendando na pergunta, quando a gente se torna rede de franquias para terceiros, tá? Que é o modelo de vocês dois hoje. Sim. Tá? Não é uma rede própria. Sim. Quais são as formas de geração de receita para o franqueador? Quais são as principais delas? Humberto, você que é o especialista. Querem falar, eu falo. Pode falar. O Humberto tem propriedade. Ou qual deveriam ser, sei lá. Sim. Deveriam. Claro que a ideia, como o Thiago acabou de falar, né? Não que o mercado de franquia tenha sido feito para o franqueador ou puxa muito franquia, não é isso. O que é interessante dessa história? Quando a gente fala que uma rede de franquia ela é composta por CNPJs diferentes e pessoas diferentes, o ideal é que isso seja protegido de alguma forma. Então a lei de franquia veio para isso, uma lei específica, né, que em 94, agora 2019 foi refeita. O que é essa lei? Ela traz um pouco mais, ou bastante, né, segurança para ambas as partes. Porém, quem olha um contrato de franquia fica às vezes preocupado falando sobre, peraí, o contrato está muito ali para o franqueador e tal, e não para o franqueado. Não é isso. Mas só que a gente tem que entender que você vai ter pessoas diferentes, com CNPJs diferentes, e se um franqueado no meio de 50, no meio de 49, né, a rede tem 50 lojas, umzinho pode atrapalhar e queimar o nome, toda a marca. Então, o ideal é que a gente tenha um bom contrato, a gente tenha boas normas ali internas para ter... de segurança, né? Para que os 49 não sejam prejudicados por aquele ali, né? Exatamente. Para que não seja daquela forma. E aí, respondendo, né, que você perguntou mais especificamente, eu me perdi, o que era mesmo? As formas de receita do franqueador. Foi mal. A forma de receita, porque para chegar lá. Então, aí o pessoal fala, mas é só o franqueador que ganha, porque, por causa desse sistema, né, bem organizado e tal, robusto, estruturado? Não. Não é só o franqueador. Lógico que o franqueador, se ele lutou como por Matias, eu acompanhei lá atrás, alguns anos atrás, quando nós estivemos juntos conversando para estruturar, formatar a marca dele, cara, ninguém vê os tombos, né? Você só vê lá a graça lá na frente. Então, assim, ele também como dono tomou uma decisão de pensar em estruturar como o Thiago fez, investir, criou pagar, a marca, criou o produto, tudo. Então, por que ele não vai ganhar? Então, eu acho que a gente não tem que ter essa coisa do será que só o franqueador que ganha e o franqueado não? O franqueado, obviamente, ele ganha direto e indiretamente. Se o franqueador trabalhar corretamente, se o franqueador fizer tudo para que a rede em si seja lucrativa, é óbvio que indiretamente o franqueado vai ganhar. Então, o franqueador ganha com, obviamente, taxa de franquia na entrada. Sim. Você paga, né? O franqueado ele paga uma taxa que a gente chama de taxa de franquia para poder usar a concessão de marca. Depois, mensalmente, normalmente tem um royalty para uso disso, né, e manter essa concessão de marca e todo apoio, suporte do franqueador para o franqueado. Eu vejo o Thiago lá, um franqueado, fazendo parte do grupo dele e tal, com o João, um amigo, eu vou ter que contar essa história depois. Cara, tá ali direto, focado. Qualquer dúvida tá lá falando. Claro que depois a rede crescendo, começa a estruturar, ter gente para fazer, mas o suporte ao franqueado é uma das coisas mais importantes. Então você recebe royalty até para devolver isso. A gente tem um fundo de promoção, né? Fundo de propaganda, publicidade. Né? Para que isso? Isso é um valor que o franqueado paga para a franqueadora administrar, não é no bolso, a franqueadora não guarda esse valor, ela devolve isso para o mercado.
Investe. Para quê? Para posicionar a marca. Para quanto mais você trabalhar, mais você vai ter um retorno e cada franquia localmente vai estar ganhando. Agora, tem outras formas do franqueador estar ganhando junto ali. São situações que a gente coloca, por exemplo, de parcerias. Ele pode ter, além de royalties todo mês, ele pode ter parcerias. Por exemplo, você pegar lá uma marca, a gente fez eu uso esse exemplo que é bem fácil a gente analisar. Você pegar lá aquelas lojinhas de conveniência de condomínio? Uhum. Você está lá dentro, beleza. Você vai lá para uma Heineken da vida, você vai lá para uma Ambev da vida e fala, você quer ter um display específico teu, quer um destaque? O que isso o mercado já faz há 20 anos, 30 anos. Um posicionamento de marca ali, né? Aí você consegue ter isso, o franqueador passa a ter. Normalmente, o franqueador inteligente recebe esse valor e repassa um pedacinho, uma parte, para cada franqueado local que está usando aquilo ali. Então, tem N situações, né? Você consegue ter isso, você consegue ter, dependendo de produto, ter ali um retorno do fornecedor, dependendo, às vezes o fornecedor consegue... Tem rede que tem marca que até tem revenda do produto, né? Porque fabrica alguma coisa, né? Exato. Se não me engano, a própria Espolita tem a fábrica que ela produz alguns insumos e ela vende para os franqueados. Tem alguma outra fonte de receita que vocês que chama a atenção, que vocês acham que compõe aí? Eu não chegava nem na receita agora, né? Eu queria chegar no exemplo psicológico da coisa, né? A gente, quando com uma loja, a gente tem um funcionário que vê toda a receita que entra, acha que é pro bolso do patrão. Acha que tudo que é venda, ele olha a receita e fala, tá rico. É sempre assim. Quando o franqueadora o franqueado, óbvio que a cultura da empresa cada vez mais tem que vender os seus valores, tudo que é oferecido a ele, né? Uhum. Eu tenho um exemplo vindo da Bob, como eu tenho um exemplo hoje dentro de uma grande rede de franquia, como é o Grupo Rão, com mais de 100 operações, né? Então... Não sei não, 200. Na verdade são mais de 200 IDs, né? Que são lojas virtuais, mais operações físicas, acho que está na casa de 120. Mas são 200 CNPJ diferentes vendendo. Mas são 200 CNPJ diferentes vendendo. Então assim, na ponta, óbvio que existem funcionários e funcionários, existem franqueados e franqueados, né? Então, quando se olha o fluxo de receita, todo mundo só acha que a franqueadora está rico, né? Seja da menor marca quanto para a maior marca. Então, a percepção do valor que é a receita da franqueadora, às vezes ela é distorcida pela análise como se tem da coisa. Sim. Então, por trás de uma franqueadora, nosso amigo que está começando agora, ele sabe a dificuldade que é no início, principalmente, que é você fornecer suporte para o franqueado. Muitas vezes você injetando grana até você conseguir crescer ao ponto de... Não. Às vezes a receita de marketing é menor do que ele recebe. Esquece, ele bota. Geralmente ele tem uma ou duas lojas, que é onde ele testou o modelo de negócio dele, ele está pegando o próprio resultado dele e revertendo para a marca. E aí o franqueado tem a percepção de que existe toda uma estrutura por trás. Você vai ter que contratar uma pessoa de marketing, uma pessoa do financeiro, uma pessoa... Todo o back-office ali, que custa caro. E eu digo que você chega num tamanho de número de operações, você começa a franqueadora a ser rentável, e aí você cresce ao ponto dela deixar de ser rentável novamente, e você tem que dobrar de tamanho para voltar a ser rentável. Então, assim, essa percepção, óbvio que envolve gestão, envolve marketing, envolve tudo, né? Mas eu tenho desde da minha marca até dentro de um grupo maior, que hoje já tem uma estrutura de suporte franqueado assim, muito robusto, né? Mas essa percepção é interessante deixar, porque principalmente para a pessoa quando está começando, saber que essa dor ela vai existir. Eu acho que desculpa, pode falar, fala. Eu acho que quem está investindo, empreendendo nesse mercado agora, ele tem que ter a consciência de que, eu quero optar por esse caminho, porque já tá traçado uma série de etapas que se eu estivesse empreendendo na minha marca, desenvolvendo o meu produto, eu teria que investir muito dinheiro e eu economizo essa questão. Tá certo? Total. E aí eu já emendo trazendo um outro olhar. Tiagão, você que está nesse processo agora de expansão, o que é, na tua visão, que o teu franqueado pode e deve exigir do franqueador? E aí, Humbertão complementa. Qual é o trabalho do franqueador para o franqueado agora? Assim, qual é o serviço do franqueador
que pelo menos, às vezes tem um cara que tá lá empreendendo, tá com uma marca e ele tá largado. Sim. E aí com a visão de vocês, ele pode ver, pô, isso eu não tenho, isso eu não tenho. Não só um franqueado, né, de outra marca, como uma pessoa que às vezes tem a marca dela, né, o Rão mesmo fez muito isso, o Guilherme falou comigo já algumas vezes, que é chama de envelopamento, né, às vezes o cara tá ali na marca dele lutando, batalhando, trabalhando, mas não conseguiu alavancar, dar o voo, então assim, você chega ali, às vezes você consegue dar aquele suporte pro cara, fazer aquela virada de bandeira ali e o cara consegue começar a ter resultado, né? Mas sua pergunta sobre a questão do que o franqueado tem que esperar, né? Assim, eu acho minimamente essa transferência de know-how, cara, assim, ter esse acompanhamento, transferência de know-how, obviamente, assim, e o acompanhamento. Porque assim, você só transferir o know-how e falar assim, beleza, agora se vira aí. Suporte. Não dá, tem que ter o suporte acompanhando, entendeu? Pegar assim, eu vejo, né? Eu te dou números. Eu acho que de 10 marcas que têm algum problema com franqueado, 9 não são normalmente o problema. Eu trabalho ligado diretamente aos donos de marca. Né? A gente faz depois da formatação a parte de expansão, a gente capta franqueados. Mas eu não trabalho diretamente com franqueado. Se houver um litígio ali entre franqueado e franqueador, normalmente eu vou estar trabalhando a favor do franqueador, não porque eu quero, mas é porque, como eu falei no início, né, a gente tem que pensar na rede, em vez de só, de repente, um. O que acontece se eu percebo que o franqueado tem razão, eu chego no franqueador e falo, olha, cara, ele tem razão. Normalmente os problemas acontecem porque o franqueador não deu suporte. Aí você fala, pô, mas aí é culpa do cara que ele não seguiu o processo, ele fez coisa errada, porque o franqueador não acompanhou e deixou ele acontecer. Sim. Se tivesse ali próximo acompanhando, não deixaria. Tem exceções, tem franqueado, como também tem franqueadores que trabalham mal ou errado? Tem, mas, cara, todo mundo tenta trabalhar para não errar, né? Não é até se sacanagem. o franqueado tiver um comportamento transgressor ao processo, se o franqueador estiver acompanhando, Não vai deixar. ele vai intervir e Claro. vai paralisar isso. Né? Exato, Eu Mas vou infelizmente a maioria das vezes é o franqueador que não dá suporte mesmo. Exato. Não tá crescendo e, entendeu? Não tá ali próximo. Entendeu? Eu vou um pouco além, né? A gente fala de negócio, o negócio existe riscos, né? A pessoa entra no mercado de franchising, acha que está apostando no mercado Com certeza. mais seguro, Premiado, né? Não, e não precisa trabalhar, Quando renda a gente olha o fixa, mercado financeiro, quando a gente olha o mercado financeiro, a gente tem lá renda fixa, renda variável e empresa. Exato. Empreender. Empreender é o maior risco de todos. É o que tem maior retorno também. Claro. Só que é o que tem maior risco. E eu digo que, inclusive, quando ele entra para uma rede, uma franqueadora, ele diminui muito o risco dele. Eu diria que ele diminui em 50%. Ou mais. Eu vou explicar o porquê eu diria que esse dado é 50%. interessante. Porque ele passa a ter um parceiro para jogar o jogo com ele e que já passou por muita coisa que vai evitar ele passar. Então, assim, eu acho que uma das maiores mortalidades que tem no mercado hoje é o mercado de 7-3. de gastronomia. Então, assim... A cada 10 novos, se você não for rede, 7 morrem em 5 anos. Então, assim... Franquia é o contrário. 7 estão bem e 3 E esse cara, e ele não se atenta que quando ele está numa rede de franquia, eu faço essa conta o tempo inteiro. Eu posso comprovar isso para quem quiser sentar comigo e conversar. Se ele está no mercado apartado, vou trazer o exemplo do mercado que eu estou inserido, né? Óbvio que o Humberto está em leques de mercados maiores, né? Se ele sozinho, ele tocando o próprio negócio, sem pagar o royalty, às vezes está mais caro para ele do que ele está dentro de uma rede que já tem um apoio e relacionamento, assim, todo suporte muito grande. Ele passa a ter condições, ele se beneficiar de condições comerciais, que esses benefícios que traz de volta para ele, às vezes é muito maior do que o que ele está pagando de royalty. Isso diretamente em grana e benefício. Agora e o resto? Suporte todo, sistema. Isso ainda tem você jogar o jogo com o time. Você não entra para jogar sozinho no time que você não conhece. Você tá com o time ali junto com você. Né? Isso, desculpa te cortar, mas inclusive foi uma das minhas entradas dentro do grupo que trouxe assim, uma percepção para minha rede de franqueados, né? Tô quebrando a cadeira. Não, tô com você. Trouxe assim, um suporte muito grande para minha rede de franqueados. Eu sempre fui uma pessoa de muito relacionamento, né? Eu diria que a maior parte do que a franqueadora tem que entregar, junto com transferência no rock, no final tudo está englobado, é relacionamento. Você precisa estar lado a lado com o franqueado. Total. Você precisa já entender, você tem que saber o dia do aniversário dele, você tem quase que dar bom dia para ele todo dia. Então, assim,
No final, óbvio que o Grupo Rão, ele tá grande, ele consegue ter gerentes de marcas específicos para poder estar o mais próximo possível dele. Sim. Porque ruídos com isso vão ocorrer, porque é um negócio de risco. Mas assim, o mais próximo que você tiver da rede, jogando o jogo junto com ele, isso inibe muito total os problemas que possam ocorrer. Eu vi aqui que é patrocinador, né? Esse aqui é parceiro, como a gente estava falando, a gente tem a parceria com as indústrias exatamente para conseguir fazer programas como esse. Legal. E aí eu ia entrar exatamente na minha próxima pergunta para trazer o nosso parceiro daqui. Ó, o que é o maior desafio da rede hoje? Padronização. Sim. Isso. Quando a gente fala de padronização, a gente tem aqui o Pizza do Grupo Rão, a gente tem o House da Forneria. Um dos maiores responsáveis por padronização, ó, Harold. Eles chamam de Haroldo, que é pro íntimo, aí eles chamam de Haroldo, tá ligado? Harold. Então, a pizza doce mais vendida no Rio de Janeiro chama-se Banana Nevada. Sim. Eles fizeram um pacto com não sei quem aí, rapaz, pra tudo que é pizzaria hoje chove de vender Banana Nevada. Sabe por quê? Porque os caras conseguem criar um padrão na fabricação da pizza, mistura o insumo, bota a ficha técnica lá pro franqueado. Eu só queria registrar, tá? Banana Nevada é criação do Grupo Rão, tá? Criação boa, que tem que ser copiada. Tem que deixar isso registrado, que o Grupo Rão criou a Banana Nevada e a partir daí houveram cópias. E aí... Mas tá bom, tudo que é bom que se copia, aí, né? Tá bem treinado, né? Tá treinado. E aí a Harold hoje tem a marca da Melken, tem a Harold, tem a Confei Pop, então tem solução para granulado, solução para confeitaria profissional, solução para pizzaria. E hoje tá aí, Grupo Rão. House Forneria vai fazer teste com o produto, quem sabe a gente não tem uma releitura aí. Não uma Banana Nevada, mas de repente fazer uma releitura, né? Trazer outro nome pra ficar... Faz outro nome. Pode fazer o Banana Nevada, mas não teste pro Grupo Rão, né? Mas é isso, aí o que acontece? A gente acaba tendo parceiros como esse e o fato do franqueado estar muito próximo do distribuidor, ele acaba levando algumas soluções para a rede como um todo. Sim. Seja às vezes num patrocínio de uniforme, num evento que a marca vai fazer, a gente estava falando agora do aniversário da House. Quem sabe a gente não faz ali um lançamento de um produto novo ou uma bonificação e aí o franqueado tem uma redução de custos, né? No nosso caso tem o exemplo da Vigor, né? Que foi através de vocês, a gente fechou a parceria com eles. E até falando da questão de produto mesmo, a gente trabalhava com um Blue Cheese, né? Que hoje é Blue Cheese, não é mais um gorgonzola, né? Não pode mais chamar. Sim. Que a gente trabalhava que tem até um custo um pouco menor do que o da Vigor, mas quando a gente fez o teste, a gente viu que o da Vigor tinha uma eficiência maior. Então acaba que com essa eficiência, a gente, por mais que tenha um preço um pouco mais acima, no final das contas ele fica até mais barato e compensa do que o que a gente usava anteriormente. O retorno que você tem, né? Exato. Compensa, né? Essas oportunidades é o trabalho do distribuidor e da indústria que, junto com a rede, vê uma oportunidade de uma rede crescendo, a gente ia aproximar a marca. E aí, pergunto para você, Humberto, como você enxerga esse movimento das indústrias se aproximando da marca lá na ponta? Eu acho isso maravilhoso, tá? Assim, eu vim Você acha que leva credibilidade? Ou você acha que o público final fala assim, putz, o cara não tá fazendo o queijo dele lá na munheca, não sei o que, não sei. Vou te falar assim, eu venho na indústria, né, 18 anos da minha vida, desde os meus 18, os primeiros 18 anos da minha vida de trabalho, eu trabalhei em indústria familiar, tinha uma indústria de queijo chamada Camponata, durante muito tempo meu pai fundou e tal, durante 30 anos foi muito bem, depois por acaso a gente acabou vendendo a empresa e tal, e eu entrei no mercado de franquia, por uma indústria. Foi a Espetinho Mimi, naquela época lá, 12 anos atrás, eu fui convidado, eu fazia o transporte, porque na mudança entre a indústria do meu pai e abrir um escritório, né, que se tornou o maior escritório de formatação de franquia do Rio, entre os 3 maiores do país, por que necessidade? Eu estava vendo ali uma indústria que eu representava e colocava em todo o mercado, né? Então, os mercados todos, aqui no Rio, principalmente, Mundial, Guanabara, sei lá, beleza. E aí o dono da indústria fala, cara, me ajuda a trazer a marca como franquia para o Rio, porque aqui em São Paulo tem 100 e poucas lojas, preciso. Falei, perfeito, por que não? Aí acabei virando master franqueado, sem saber o que era franquia. Passei a ser master franqueado, e aí, obviamente, a gente começou a fazer um trabalho legal, comecei a replicar aquilo da indústria para o varejo. A gente começou a pegar, por exemplo, Porto do Sabor, como me formatei lá atrás, comprando direto, né? A Porto do Sabor comprava, ela começou a comprar direto da indústria. Então, assim, então a indústria se aproximando no nosso segmento é importante. Só que, como é muito, muito pulverizado, como a gente falou, você tem lá 14 mil, né? 14 mil clientes. 14 mil clientes. 1.800 produtos. Olha que loucura. Você não consegue, depende, nem todos esses clientes conseguem comprar da indústria direto. Não, então, tem que estar com você. Sim. E se você tem um mix bacana,
funciona. Eu vou fazer até um convite para eles, eu já fiz até para o Guilherme nessa semana, né? O Guilherme foi lá gravar o meu podcast, você vai essa semana lá gravar, se Deus quiser. O que eu falei para o Guilherme? Nós tivemos uma ideia, e saber aqui, botar no ar, tá? Se a gente pode trazer a indústria para ser nossa parceira. A gente teve uma ideia bacana de começar a acompanhar e dentro das empresas. Porque isso que você falou aqui, por trás dos bastidores, todas essas dores, todas essas dificuldades que a marca tem, é difícil o consumidor não ver no final. Então, tudo isso que o Bob Vive passou naqueles anos, tudo que o Thiago veio, né, ao longo do tempo, ele, a esposa, né, a sócia, pô, vamos mostrar isso, vamos para trás dos bastidores, vamos na empresa. Então, qual a ideia? Se já for franquia, for uma rede, ir lá na franqueadora. Mostrar todo o planejamento de marketing, toda a parte de estruturação, supply, RH, porque tem uma estrutura muito grande por trás. Tem mesmo. Depois vamos para a loja, gravar na loja, fazer tipo mostrar a operação, a execução ali. Um mini documentáriozinho ali, fazer aquela coisa de uma horinha de programa para mostrar de trás para frente. E a indústria entra muito nisso. Claro. Então, se a gente conseguir padronizar, né, a produção, mostrando dessa forma essa experiência de lá de trás para cá, essa importância que tem em padronização, esclarece muita coisa. Vai embora, entendeu? Quais são processos importantes dentro da empresa de vocês que garantem essa padronização, que é o principal motivo das redes hoje capotarem, né? Quando você vai num lugar e você pede uma coisa, vem de um jeito, depois vai no outro. Assim. E todo mundo tem a referência do McDonald's, né? Como a principal e é um lugar que não acontece isso. Seguir ficha técnica. Ficha técnica? Ficha técnica, e eu digo que rede, você tem que começar a desapegar de algumas particularidades que não são replicáveis ou escalonáveis. Então, assim, quando você desenvolve um prato, você desenvolve ele para um presencial, ele executado ali quando você tem uma loja, ele já passa a ser diferente quando você tem 10, quando você tem 100. Então, você tem que desenvolver o prato, a ficha técnica, pensando no objetivo final. Sim. Então, hoje, uma das maiores dores, como você mesmo falou, em rede, é a padronização. Então, às vezes, algo que você consegue entregar em uma loja física, você já não entrega no delivery. E você também não entrega em rede. Então, a gente tem que cada saber... vez mais encontrar soluções na indústria, né? Para você não ter que fazer isso... Exato. Mas se você tivesse que fazer o seu ganache de chocolate na mão, loja a loja, e aí cada franqueado seguir a receita, a possibilidade de desandar, seria muito mais se você já tem um produto que vai pronto, é só você aplicar. Isso é um caminho inicial, né? A gente inicia com o nosso ganache, com o nosso blend, tudo é magnífico, é nosso. Único. É único, é exclusivo, né? A gente já vai virando rede, a gente passa a ter que achar a nossa identidade em algo que a gente constrói. Hoje a Rio Quality tem muito esse braço de serviço que de consultoria técnica, né? De consultoria técnica, para a gente poder junto desenvolver algo no sentido e que a gente consiga lá na frente estar replicando. Então, ao longo da construção tem muita coisa que a gente vai se desapegando. Quando a gente vai para a ponta fazer a conta, a gente vê que não fazia sentido nenhum. É coisa da nossa cabeça que fica pegada com aquilo ali e fala, isso é meu. Se eu trocar, ninguém vai mais comer, aí tu troca, acaba ganhando mais dinheiro. Exato. O público final, às vezes, não percebe nem que trocou. Ganha na padronização. Mas eu só acho também que aí, complementando o que você falou, Matias, também a preocupação assim, quando você vira rede, também não deixar, de repente, solto, porque às vezes o cara fala, mas o fornecedor que está vindo direto da rede R$3 mais caro no quilo de uma carne. Mas ele tem que entender que aquela padronização é para que você, como você falou, McDonald's, chegasse igualzinho e tal. Então não esteja um momento um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas o que você tem que entender é o todo, né? Ele quer comparar banana com banana. Quando eu iniciei a operação, minha batata era feita em loja, né? Sim. Comprava batata fatiada. Chegou um momento que eu tinha que olhar e falei assim, cara, eu tenho que ter um funcionário só para fazer a batata. Aí tu começa, aí na ponta, quando você vai fazer conta, o teu CMO estoura. Enquanto o CMV entrega, somos dois, que dá na mesma conta de você vir com a padronização. Tem muito menos trabalho. Imagina em cada loja tem a mão do cara que corta a banana. Né? Você tem que comparar banana. Eu acho que é muito a falta de fazer pesquisa. Porque eu acabei de falar, a pizza mais vendida no Rio de Janeiro doce se chama Banana Nevada. Ela leva aquele produto ali. E aí, se você... Cara, beleza, pode ter uma pizza artesanal ótima,
fenomenal, ganhou o prêmio das 50 melhores. Sim. Mas é que tá mais vendendo essa aqui Exato. que usa um produto industrializado, Exato. cara. Então o público apoiou, o público Exato. validou. Tem muita coisa boa que vem da indústria. E às vezes a gente esquece de fazer a pesquisa lá na ponta e toma uma decisão baseada só no nosso próprio conhecimento ou gosto. Exato. E aí não funciona, né? Acho que o Matias falou, né? Você acaba tendo um pouco, tem que perder um pouco esse cuidado, não é o cuidado, mas assim, esse carinho tão próximo assim do produto, né? Não, porque eu uso, né, o ganache aqui, faço dessa forma. A minha batata ela é cortada realmente em 9 milímetros que o meu funcionário faz. Mas quando você vai para escalar e manter essa valorização, não tem como você fazer isso. Eu digo até que isso pode acontecer, isso pode existir, mas isso pode ser um diferencial para aquela tua operação física. Sim, Aí no delivery você tem você tem comunicado, não pode ser o mesmo produto, você tem entregando diferente no presencial no delivery. Mas você pode ter um cardápio exclusivo para o teu presencial, Sim. em que você consiga ter esse trabalho, esse carinho, como a gente diz, né? Uhum. Mas quando a gente pensa no negócio de delivery, que hoje é o velocidade, nosso né? business, é padrão, é velocidade, é nisso que a gente tem que pensar. Sim. E aí, no final, para escalonar, se a gente não tiver a indústria do nosso lado, parceiros como a Rio Quality, a gente não consegue replicar. Consegue, Parceria é tudo. Eu vi a gente falando do Guilherme, né? Eu tenho o Guilherme como Quando a gente fala do Guilherme aqui várias vezes, pessoal, é Guilherme Lemos, né? Grupo Rão. Presidente do Grupo Rão. Ele é o CEO do Grupo Rão, CEO né? do Grupo Rão. Em breve estará aqui com a gente, Papo Poderoso. Então, eu fico Vascaíno. doente. Eu gosto de falar isso Ele não porque, fala doente, que ele assim fica como o puto, Thiagão, né? Doente não, ele diz que é vascaíno, é isso. Apaixonado, eu gosto de Apaixonado. dizer. A quem é vascaíno não é doente, não tem que ser. Tem que ter vascaíno, muita né? saúde mental para É isso. melhor falar de Não, e foi legal que a gente, por E os acaso, outros? né? A gente fala isso, o Guilherme é o nosso vizinho, mora no meu prédio, e a gente comendo churrasquinho, trocando ideia, e fala assim, cara, eu quero muito propagar esse trabalho de organização e estruturação que ele faz para todas as marcas, Sim. inclusive as que ele está Como trazendo. consultoria mesmo, né? E é o que você faz. Então, essa parceria aqui, que você propôs, que a gente propôs mutuamente aqui para Rio Quality e a Wings, para mim é muito importante, porque o Guilherme falou, cara, se eu não... Ele fez sozinho, tá? Ele montou tudo sozinho. Né? Ele e o irmão. Começou com o Sim, irmão, sim. aí ele veio e deu Eles não muita contrataram uma roupagem. empresa para formatar, né? Uma empresa como a nossa, profissional, fazer como já o Thiago já fez. Mas ele falou, se eu tivesse feito, eu teria com certeza economizado tempo e dinheiro. Porque eu teria feito de uma forma muito Não, mais rápida. economizado, de repente, eu até corrijo, né? De repente não teria perdido tanto. É isso. Porque ao longo ele deve ter tido muita perda, é normal, né? A gente às vezes paga para aprender, né? Com certeza. Paga para aprender. Não, e hoje, o que eu falo, né? Eu brinco não, mas a verdade, eu falo toda marca, eu falei isso, eu acho que falei com o Thiago, quem entra lá na empresa, como entra na sua empresa, o que o cliente ele compra com a gente? Experiência. Então, dos erros e acertos que eu já tive com tantas marcas lá atrás, se eu tenho mais de 1.200 marcas formatadas, 60% foi de alimentação, você imagina que você é um cara de alimentação, cliente da Rio Quality, são 14 mil clientes, eu vou fazer meu jabá. Por favor, venha procurar, venha conversar. Por quê? Porque é muito tempo. Ou marcas que a gente formatou, ou marcas que a gente expandiu, marcas que a gente deu consultoria. Então a gente tenta não deixar acontecer o que aconteceu lá atrás de erro. Essa hora é a hora que a gente sobe aquele vídeo bonitão de vocês lá na Wings Company falando. Fazendo e jabá também, todo né? aquele time maneiro, tá? Falando Fazendo cada jabá também da gente, né? Como marcas também, assim, se você tem uma marca ou então quer empreender, é melhor vir para franquia, que já tem toda a experiência, para você, como a gente estava falando, né? No início da conversa, evitar erros que a gente passou, que a gente aprendeu justamente para poder economizar tempo e dinheiro. Exato. E aí, reforçando o que eu falei do Grupo Rão, né? Todo um suporte, a estrutura que já tem por trás, com mais de 200 lojas virtuais, mais de 100 pontos físicos, um time muito grande. 60 ou 70 vendidos já vão todos inaugurar. Não, já tem 70 vendidos só para 2024 agora em implantação. Então, no final, assim, é uma estrutura muito grande por trás para poder dar suporte para os novos franqueados a não cometer os erros que a gente cometeu ao longo de 11 anos. E o aniversário do Rão, por exemplo, ele só acontece, já é histórico já, ele só acontece porque tem parceiros aí, como a Rio Quality, como tem as indústrias envolvidas. Então, quando você fala de fonte e receita da franqueadora, é até interessante complementar isso, né? Sim. Porque acabam sendo ações bem agressivas e que a indústria e a própria Rio Quality esquece direto. Todo ano, né? Antes da gente passar para o nosso próximo quadro, vou fazer uma rodada de perguntas, uma para cada um. Thiagão, House Forneria, a gente falou aqui como cliente consumidor, fã da marca. Como se dá o processo de inovação?
Tá, o tempo todo que eu pinto um produto na minha mão, eu já falo, pô, isso aqui tem a cara da House, não sei o quê. A gente fala até às vezes como cliente, né, Humberto? A gente fala, pô, isso aqui, eles iam fazer uma coisa legal. Como que vocês conduzem o processo de inovação e agora nesse modelo de franquias, de rede, quais são as preocupações que você tem nesse desenvolvimento? Acho que assim, a questão de inovação, apesar de a gente estar falando de pizza, que é um produto bem antigo, que todo mundo já conhece, mas eu acho que tem vários estilos diferentes. Sim. Né? Mas a principal forma de você inovar é você ter a certeza de que você não sabe tudo. Então você está sempre estudando, sempre buscando. Então assim, o que a gente busca muito fazer está sempre olhando, não concorrentes assim diretamente, nem sempre, né? mas o mercado. Mercado de São Paulo, mercado da Itália, mercado dos Estados Unidos, vendo o que a galera está fazendo, né? E hoje, com a internet, com o Instagram, com o TikTok, com tudo, isso tudo tem uma facilidade muito grande para a gente ver e tentar trazer isso para a nossa realidade. Foi o que o Matias estava falando. Às vezes a gente conseguiria trazer alguma coisa para a nossa realidade, mas se a gente fosse uma loja só. Mas sendo franquia, será que faz sentido trazer isso para a gente? Será que a gente vai conseguir replicar isso em outras lojas? Então a gente está até para lançar em pouco tempo alguns produtos diferentes que a gente tem visto muito fora do Brasil, tentar trazer isso para cá, nesse primeiro momento na nossa loja própria, né, que é a nossa unidade na Barra, para trabalhar isso, ver como é que o público vai aceitar e aí sim a gente replicar. Mas a ideia é justamente essa. Quando você for fazer essa pesquisa na Itália, me chama que eu vou te isso aí a gente quer chegar lá ainda. Chama lá. Uma coisa que me chama a atenção, eu acho que você inovou fazendo apenas diferente, né? Porque às vezes a gente acha que inovação é uma coisa totalmente disruptiva, né? Mas às vezes é só você... Melhoria incremental também é inovação. O mercado todo vai para o caminho de borda recheada. O House Forneria, a gente vai para um caminho de você come a borda fazendo um dipzinho complementar, porque a borda é tão boa que você não quer desperdiçar a borda de uma forma diferente que o mercado está fazendo. E isso acaba sendo um diferencial. Sim. E às vezes você, comunica de forma diferente e já é fazer diferente, né? Humberto, a gente falou muito durante o programa do processo de formatação e o processo de expansão. Hoje, a Wings, o que ela mais vende para o mercado? E qual é a principal diferença entre os dois aí, para quem é totalmente leigo e fala assim, cara, que expansão, formatação, qual é o meu momento, onde é que eu tô, o que eu tenho que fazer? Claro, então olha só, todo negócio a gente pensa para trabalhar com crescimento, né? A ideia é essa, tanto que você montou uma área agora específica para tratar de redes, né? Então a ideia é transformar as marcas em redes, né? Ganhar com escala, aquela coisa toda que a gente falou ao longo do programa aqui. Então a formatação, quando a gente fala, não é só formatação de franquia. É formatar para se organizar, ter processos claros, organizados, e aí sim, depois para frente, você pensar ou crescer com rede própria, parcerias, ou às vezes licenciamento de marca e tudo, mas o que a gente mais trabalha é a formatação, porque a gente acredita que seja o formato mais seguro, tanto para o dono da marca, como até para os franqueados na frente. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui também, mas com certeza é o modelo que a gente entende que é o mais seguro nesse sentido. Quando a gente acaba de fazer essa parte toda de estruturação, aí a gente vai para o mercado, onde a gente se distancia bastante da concorrência, tem aí parceiros não, mas concorrentes, que não deixam de ser parceiros, porque eu não considero problema nenhum. Inclusive que você falando de inovação, né? Quando a gente tem feito muita parte de marketing, aquela coisa toda, a gente vai ver que estão copiando a gente, sempre, mas eu adoro. Cada cópia de alguma coisa da Wings, eu falo pra galera, copiou, eu dou os parabéns. Bom, por quê? Porque quando tá copiando, a gente já tá lá na frente, inovando, trazendo coisas novas. Então essa parte da expansão, como você falou, é a segunda etapa, depois da estruturação, né? A gente faz a gente entende o negócio, cada marca é uma marca. Quando você fala a pizza, a House Forneria, era uma pizzaria, mas era diferente de uma Suburbanas, por exemplo. Sim, era diferente de produto, né? Então, às vezes não é só o produto em si, mas é o todo, né? O pensamento do dono. Quando eu falo muito isso, tá? A gente tenta entregar 110, 120, 130% do nosso melhor para o cliente. Então, o que a gente entrega é praticamente a mesma coisa para as marcas. Só que depende de como ela assimila. Tem dono que assimila mais, tem dono que assimila menos, tem dono que assimila, mas usa menos. Então, vai muito disso. A estruturação para um crescimento mais acelerado depende do perfil do dono, inclusive, depende da vontade. A gente tem isso interno, a gente tem uma área só de expansão, como eu falei, que é o que a gente se diferencia bastante da concorrência, que o concorrente fala, eu sei formatar, eu sei formatar, eu sei expandir. Quando vai ver, formata e depois te entrega e deixa você no mercado sozinho. Sim. Esquece que tem essa parte. Como eu venho, né, 30 anos em vendas, né, eu não sou empresário, eu me considero vendedor, né, e quando você senta comigo, como você também, eu sou vendedor. Eu tenho que vender bem você. Se você não vender, você não vai ter sucesso, consequentemente minha empresa também não. Então, o resultado vem na frente. A nossa cultura, o principal lema na empresa é cultura de resultado.
Você tem que vender. Vendendo bem, botando dinheiro no bolso, tendo orgulho de estar ganhando dinheiro, porque empresário no Brasil tem medo de falar isso, né? Pelo contrário, como você falou, né? O funcionário só vê ali a receita, né? A receita e acha que lucro, tudo está no teu bolso. Mas a tendência é que você retorne isso para o funcionário, retorne para o teu franqueado, porque todo mundo vai ficar feliz. Então, a parte de formatação é muito importante e a de expansão tanto quanto, entendeu? Então, a ideia é essa. Matias, complementando a fala do Humberto, você passou por um processo onde você criou a sua marca fez uma parceria com um grande grupo, fizeram aí uma consolidação de marcas, hoje o Bob Bay é uma das marcas dentro do Grupo Rão, você é o BM de toda a cadeia de marcas de hambúrguer. Quando a gente fala de processo de formatação, eu vou listar aqui algumas etapas e eu quero que você fale se você sente falta de alguma coisa que é importante nesse processo de formatação. E se essa é a ordem correta de trabalhar. Começa por conceituação da marca, criação da identidade. Depois, desenvolvimento do modelo de negócio. Se vai ser só delivery, se vai ser delivery salão, como é que vai ser essa entrega, é tudo instagramável ou não é fast food. Padronização de processo, criação de manual de operação, seleção de franqueados, treinamento e suporte, desenvolvimento de estratégia e expansão, negociação e formalização dos contratos para os franqueados e abertura e acompanhamento das unidades. É isso que é um processo de formatação? Tem alguma coisa que você acha que tem que estar dentro disso aqui que ainda não está? É isso que eu entendo, mas no final disso tudo é aquela conclusão, né? Aí agora você pode vender. Porque assim, o Humberto tem mais a colocar. Quando eu disse dos meus passos lá atrás, eu não tinha 2 de todas essas etapas. Não tinha listado nenhum deles. Não, eu tinha o primeiro e o último. Mas é bom você falar isso. É, claro. Mas acima de... E cara, mas hoje tem uma galera que tá assistindo. Mas se você pudesse, você daria um passo atrás e faria. Total. Total. E por que você acha que o Grupo Rão foi lá e falou assim, pô, eu quero a tua marca fazendo parte do meu negócio? O Guilherme, quando ele me conheceu, ele disse que, inclusive... Para ele, a minha pessoa era até tão importante quanto a marca, né? Ah, legal. Então, assim, até porque para a marca chegou até aqui, teve muita entrega, né? A gente tem muita construção, mas... Muito cabelo branco. Muito cabelo branco. Você tá bem. Acho que tudo que a marca conseguiu construir, ela tem uma identidade própria, que não conflita com as outras marcas dentro do grupo. Acho que tem um pouco parecido com o que o Humberto colocou, né? Ele está formatando uma marca de pizzaria, assim como formatou a Suburbanos. E tá tudo bem, tem mercado para todo mundo. E eu acho que é isso. A marca ela não conflita com as outras marcas que existem hoje dentro do grupo. O mercado ele é bem amplo e ele tem públicos diversificados. Você tem o público desde o ticket médio mais baixo ao ticket médio. Quantas marcas de hambúrguer tem o Grupo Rão? Hoje tem 5 marcas de hambúrguer. Para vocês verem, um grupo com 5 marcas de hambúrguer, para você ver a variedade de público, né? E tá vindo mais uma marca de fora agora, que vai internacionalizar, né? É a marca não posso dar. Vai nacionalizar. Na verdade, a proposta é dupla, né? De nacionalizar e internacionalizar. Legal. Na verdade, o Grupo Rão ele já é uma marca internacional. E tem 6, 7 operações em Portugal, né? Essa marca... Não, o grupo tem 6 operações em Portugal. Essa marca é de lá, também não vou dizer se é de Portugal, mas tem mais uma marca vindo para dentro do conglomerado e tem um posicionamento completamente diferente. Então, acho que tem tudo a ver com o que o Humberto colocou. Quando você fala de pizzaria, ele é amplo, mas ele é muito segmentado. Você tem de mundo de pizzaria, sabe? Você vai pegar desde uma pizzaria napolitana lá de fermentação natural, que não vai fazer delivery, vai ter um modelo ali presencial, porque a gente sabe que a entrega... Tem uns até que se aventura, vai mexendo no produto para se adequar. Você vai ter lenta fermentação, quando você vai ter um produto mais popular, e tá tudo bem, tem mercado para todo mundo, tem todo tipo de público, né? E aí a definição do modelo de negócio, eu acho que é esse leque que o Humberto oferece ao mercado para poder levar esse conhecimento para dizer para o dono da marca que tem o espaço dele, né? Tem a fatia dele no mercado também, e tá tudo bem para todo mundo. O mercado ele é bem amplo, mas é aquilo, né?
Não é para todo mundo, tem que ter muito estômago, barriga no balcão. No início é barriga no balcão mesmo, não tem para onde correr, e depois você vai terceirizando algumas áreas. Acho que você falou, acho que essa questão de você identificar o teu público é muito importante, principalmente no processo de formatação. Perfeito. Para justamente você poder multiplicar algo que vai fazer sentido, entendeu? Às vezes você tem um produto que você está em expansão, mas não vai funcionar numa determinada região, por exemplo, do Rio de Janeiro, entendeu? Exato. Porque o produto é um produto mais diferenciado, com ticket médio mais alto. Então, isso é muito importante. Esse pensamento do Guilherme, inclusive, de criar esses hubs de marcas, né? Ele vai muito até nesse sentido. Porque, assim, a gente sabe que quando a gente fala de rede, uma das maiores dificuldades é uma coisa você testar o seu modelo de negócio. Né? O Humberto sabe disso. A gente tem o nosso modelo de negócio testado na maior região, com o maior share de clientes, a amostragem não é adequada, né? E você, não vou dizer que você tem o mercado inteiro testado, você não tem. E aí, assim, sua marca, ela se dá muito bem ali em Copacabana, em Botafogo, mas quando você pega essa marca e bota lá em, sei lá, Xerém. Às vezes dentro de Copacabana. A gente vai abrir agora a operação lá em Xerém, e assim... E vai dar certo. E vai dar certo, porque a gente já tem mostragem de áreas similares. Óbvio, vai dar certo com muito trabalho, com muita dedicação do franqueado e seguindo as etapas que a franqueadora determina. Porque tem franqueado que às vezes acha que sabe o que está fazendo e quer seguir o fluxo dele. Uhum. E aí depois mas eu estava dentro da franqueadora, isso não podia ter acontecido. Não dá o resgate aí. né? E quando o Guilherme pensa no hub, né, e você acaba inserindo um volume de marcas com públicos totalmente distintos, porque pode ser lá em Xerém, você tem o público AA, ele só é menor, mas você tem. E o público maior, você tem uma outra marca que você se comunica, que você tem um share maior de faturamento, diferente de outras regiões. Então, assim, isso já é um pensamento bem à frente dele. E é onde a gente acredita hoje nesse hub do conglomerado. Ótimo. Galera, antes da gente ir para o próximo bloco, o próximo canal e o próximo programa que vai estar aqui do lado para você clicar e curtir, Humberto, próximos passos e planos da Wings, conta aí pra gente. Ser o maior do Brasil. Não, calma. A gente fala, tem que ser, né? Não, mas então assim, todo mundo que me conhece, né, como o Matias estava falando, é uma história longa em franquia, e a Wings em si, né, tem marcas que você começa e de repente você não sabe por que cresce tão rápido e vai tanto. Foi a Wings, né? Eu vim com uma outra empresa de franquia ao longo de 12 anos, e quando a gente criou a Wings, foi uma mudança de vida, né? Uma mudança, uma ruptura de sociedade, tudo e tal. Mas você já vem com a experiência. Então o Papai do Céu me abençoou em poder começar a Wings do zero, porém com muita experiência, né? Modéstia à parte falando, mas passando por tantas marcas e acelerando esse processo no rápido. E também sendo abençoado por marcas muito boas. O Thiago foi uma delas, né? A Vitória e o Thiago chegaram lá e a gente conseguiu fazer um bom trabalho, um trabalho de excelência e formatação, e ampliando cada vez mais. Então, assim, quando a gente tenta sempre fazer o bem, pensa sempre bem para o outro, né? Quando eu falo concorrente, cara, tá ali para ajudar, como vocês. Às vezes vai abrir uma pizzaria do lado, vai abrir uma outra hamburgueria, o que seja. Pensa ao contrário, pensa que ele vai virar um polo gastronômico, vai atrair mais gente, entendeu? Então, não tem problema nenhum com isso. Então, próximo espaço da Wings é só crescimento, né? Caminho aberto, né? Iluminação total, Papai do Céu. Eu falo muito nisso, né? Falo muito em Deus, falo muito em energia positiva, falo muito em família, né? Vocês sabem, eu trabalho, minha mulher está ali do meu lado todos os dias lutando, então a gente sai junto de casa, volta junto do trabalho e com muita fé em Deus aí no nosso trabalho em evoluir. Você que está com a marca aí ó, e está na dúvida, será que a minha marca tem potencial? Não tem não? Manda lá um direct para o Wings lá, manda lá, Humbertão, dá uma olhada, Thaisinha, dá uma olhada aqui. Isso. Vê que se a gente tem potencial, os caras vão dar orientação para vocês, vão ajudar, vão dar conselho. É uma das maiores franqueadoras de posicionamento hoje para mim em relação às marcas que já formataram, né? Não é todas as minhas... A gente está junto em parceria com a Quality, porque a gente acredita nesse negócio. Todas as minhas referências de marca foram formatadas por Humberto. Então, eu acho que onde o Humberto tem um caminho de sucesso. Que é muito forte. A experiência, é o que ele falou, né? Quando eu digo que quando você já tem uma bagagem, você não começa do zero, né? Tem uma aprendizagem. Esquece que você já tem muita bagagem à frente. Matias, BM, Grupo Rão, como é que tá essa vida? Como é que para onde a gente vai? O que vai acontecer com as marcas de hambúrguer do Grupo Rão? Conta pra gente. Hoje o Grupo Rão, ele tá focado nesse hub, né? Esse hub, ele facilita novos territórios, porque diminui, como eu estava complementando antes, ele diminui
a mortalidade de operações, porque você dá mais chances de, se uma marca não vira, você tem a possibilidade de outra, né? E isso faz com que a gente abra novos territórios com mais segurança, né? A gente tem aí... Qual é a meta de lojas? A meta de lojas são 60 lojas aí, pelo menos. Rio de Janeiro ou Brasil? Não, Rio de Janeiro e Brasil. Na verdade, o Grupo Ron ele já está expandindo para outros estados, Palmas, muito Fortaleza. Forte São Paulo, Sim, mas eu digo de já burger. Bastante forte em São Paulo. O burger agora ele está se fortalecendo bastante em São Paulo, porque o sushi ele já está instalado. Assim, o Grupo Ron ele é muito conhecido no Rio de Janeiro, né? Por todo o volume, toda a força que ele já tem de mercado. Só que os territórios eles vão diminuindo, né? Sim. E a gente passa a ter que buscar territórios, novos territórios. Então, assim, quando a gente passa a ter marcas que encabeçam o grupo, como o sushi, como a própria pizza, são marcas assim que detêm um bom share hoje do grupo, e essas marcas, quando avançam novos territórios, elas vão abrindo territórios para as outras marcas que vieram de posterior, né? Então, olhando muito pelo cenário de expansão em que a pizza já se deu e que ao sushi já se caminhou, isso vem abrindo novas oportunidades de uma expansão mais acelerada para o conglomerado burger, né? Cara, eu só complementar o que o Matias falou aqui, porque você está falando dele, né? Você perguntou Matias, BM do Grupo Ron e tal. Cara, eu tive o prazer dele há um mês atrás. Um mês. Eles fizeram o evento de franqueados, né? Do grupo, do conglomerado Ron lá na Wings. Cara, o nível de profissionalismo desses caras, né, assim, foi fantástico, achei maravilhoso, vi o Matias ali na frente e tal, claro, o grupo todo, não vou ficar falando todos eles lá, mas o Matias, inclusive, que estava lá na frente, estava também um dos que estavam lá na frente, cara, que nível, os anos atrás que nós conversamos, né, e o que ele evoluiu de profissionalismo, assim, cara, tiro o chapéu. Onda, pô. Não, e fico muito orgulhoso, vejo ele para São Paulo, não sei o quê, fazendo aquelas coisas. A gente fez um evento de hamburgueria e esse cara tive que desplugar o microfone dele, que não aguenta, né? Eu tava, caralho, mas me diz isso, me diz aquilo. É lindo ver. Tem com tradutor, né? Porque eu não falo inglês. Parabéns, irmão. Obrigado. Assim, eu tenho hoje, dentro do Grupo Ron, eu tenho uma rede de franqueados que me acolheram. Eu não digo nem que fui eu que acolhi os franqueados, foram os franqueados que me acolheram. Então, franqueados, se inscreve no canal aí, ajuda a gente, engaja aí, ó, o Grupo Ron vender mais loja. É isso. Vocês venderem mais hambúrguer. E esse grupo, ele passou por um BM anterior e que não era muito de produto, né? E a minha vinda para dentro do grupo, que a minha jornada inteira é de hambúrguer, isso o grupo se sentiu muito acolhido, né? Porque a gente fala a mesma língua de produto, isso facilita. Não adianta você só falar de comercial, eles falam muito de gestão, falam muito de rentabilidade com meus franqueados, falam o caminho que a gente precisa buscar para poder falar de rentabilidade, né? E a rede é muito próxima, eu fui muito bem acolhido e isso vem facilitando muito o meu trabalho dentro do grupo. Legal. Thiago, House Forneria, quais são os projetos? A Wings vai botar mais franquia no mercado aí. A gente iniciou uma conversa, né? Assim, como a gente falou, a gente finalizou uma formatação agora em março. Então a ideia nesses próximos passos da gente é viabilizar essa expansão, né? Desenvolvimento de novos produtos, quem sabe novas marcas também, como o Matias falou, justamente para poder estar agregando na própria loja, na própria operação de franqueados. Mas nesse primeiro momento da gente é expandir para o Rio de Janeiro mesmo. A gente está buscando, né, fazer uma expansão não muito acelerada, justamente para poder manter a qualidade e o controle da marca, assim, do produto, porque a gente já viu inúmeros casos de marcas que expandiram muito rápido, buscaram sair expandido para tudo quanto é lado do Rio de Janeiro, e aí perderam um pouco a mão no controle e tudo, e aí você tem todo um retrabalho de estar ali trabalhando com franqueado de novo, ou às vezes tem um repasse de franquia e tudo. Então a gente está realmente querendo fazer algo mais consistente, né? Não que vai ser 100% de certeza que vai dar tudo certo, né? Que a gente sabe que não é assim, mas buscando minimizar ao máximo esses problemas para que a gente possa expandir com saúde, né? O Thiago fez bem isso. E quem tiver interesse lá em montar uma house forneria ou uma marca do Grupo Ron, onde acham, onde procuram, onde só entrar em contato com a gente no Instagram, a gente tem um contato direto com o nosso WhatsApp, né, para falar com a gente. E também conhecer o produto também. Hoje a gente está localizado em 3 bairros do Rio, né? Recreio de Bandeirantes, Barra da Tijuca e Tijuca, né?
Então, vai ser muito bem-vindo conhecer nosso produto e ter essa experiência aí que a gente está trazendo. Galera, esse foi o Papo Fuderoso. Gostou do programa? Quer saber mais sobre o tema de redes de alimentação? Então, ó, confira aí do lado, porque tem mais conteúdos com essa galera forte aqui para dizer para você tudo que você precisa para você expandir e formatar o teu negócio, fazer bem feito com quem sabe. Galera, obrigado e vamos para a próxima. Bora. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado você o convite, um abraço. Valeu, galera. Papo Fuderoso, PFão de conteúdo é aqui, Rio Quality TV. Obrigado! Gostou desse programa? Ó, aqui do lado tem várias opções para você degustar ainda mais. Rio Quality TV, a Netflix do Food Service. Ó, só clicar aqui do lado. Ó.